Danganronpa é uma história trágica que mostra a vida dos estudantes que estão presos em uma escola para sempre. O maior problema é que a única forma de escaparem de lá é o crime perfeito. Essa é a parte 2 desse vídeo daqui, mas relaxa, vocês não precisam ver o episódio anterior para poder acompanhar. Isso porque eu vou dar um resumo rápido para vocês, mas mesmo assim, se quiser pular, tá aí marcado. O Monokuma é o diretor dessa escola, e é o responsável por tudo isso. Muitos dias se passaram, e ele nunca parou um dia sequer de tentar fazer o jogo mortal começar. Desde o primeiro dia, ele vem nos alimentando com pequenas doses de esperança, para depois nos jogar uma rajada de desespero. Cada vez mais ele vem tentando nos destruir psicologicamente, mas uma das regras que ele impôs foi de nunca interferir diretamente em nossas vidas. Mas o problema começa agora. O Monokuma decidiu impor um tempo limite para o primeiro caso, e por causa disso, eu e a Kaide decidimos montar uma armadilha para descobrir quem é que está controlando o Monokuma. A gente instalou umas câmeras na porta secreta da biblioteca, já que o Mastermind deve ser o único que sabe sobre ela. A gente vigiou a entrada ao subsolo, que é onde a biblioteca está, e no fim, um monte de gente acabou indo para lá por algum motivo. Eu corri para ver se eles estavam mesmo indo para a biblioteca, mas não estavam. Eu voltei para vigiar junto com a Kaide, então mais um tempo se passou, até que o alarme tocou. Alguém entrou na biblioteca, então significa que o Mastermind deve estar lá. Eu corri com toda a velocidade para ver quem foi, deixando a Kaide para trás. E no fim, um de nós acabou cedendo. O corpo do Hunter foi encontrado. E o que eu quero pensar é que o Mastermind foi culpado. Eu sou um detetive e por isso eu preciso ser forte para seguir em frente e defender todos. E por isso eu preciso correr atrás da verdade. É isso que um homem forte diria, certo? O problema é que eu não sou assim. Eu tenho medo. Medo da dor de descobrir que o culpado é um dos meus colegas. Eu nunca fui forte, mas enquanto eu tiver ela do meu lado, eu posso seguir em frente por todos nós. Chegamos na metade do primeiro arco de Danganronpa, e agora ninguém mais tem escolha a não ser ir pro julgamento de classe. Porém, existe uma regra que o Monokuma impôs, uma regra extra, que é da regalia do First Blood. Então sim, existe uma chance do assassino se graduar e a gente não precisar ir pro julgamento de classe. Bom, agora ele só precisa se revelar, certo? Se ele fizer isso, pelo menos a gente não precisa mais sofrer de novo. O Monokuma tenta perguntar, mas o assassino não se revela. O que só pode significar uma coisa. O que ele quer é o julgamento de classe. Mas por que ele iria querer isso? É só ele se revelar e pronto, ele não precisa mais se arriscar desse jeito. Mas ele não aparece. E isso só me faz pensar em uma coisa. O assassino quer eliminar todos os estudantes no julgamento de classe. Então por quê? Por que ele iria querer alguma coisa assim? A única coisa que me vem à mente é que o assassino só pode ser o Mastermind. E isso foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Mas enfim, agora já não tem mais jeito. Só tem uma coisa que é necessário ser feito. Então o Monokuma dá o seu arquivo Monokuma. Ele serve para dar alguns detalhes sobre a vítima. Ele vai ajudar um pouco sobre o assassinato, mas não vai ser tão útil assim. O chute até estava tranquilo, porque o que mais ia ser útil são as câmeras que serviram como uma armadilha. Então, é só ele entregar nas mãos da Kirumi, que ela vai revelar as fotos e descobrir quem é o assassino, certo? Bom, quando ele vai entregar, isso acontece. No me aparece e rouba as câmeras das mãos do Shuichi, dizendo que vai revelar as fotos pra eles. E cara, quando eu vi isso pela primeira vez eu titei demais. Eu já não gostava dela, mas ela fazer isso foi meio que a gota d'água, sabe? Mas tudo bem, seria fácil demais se as câmeras revelassem o verdadeiro assassino, né? É o que eu pensei na primeira vez que eu vi. Mas, nossa cara. Um dia vocês vão entender o ódio que eu sinto por esse bicho. Mas deixa pra lá, isso é papo para um próximo vídeo. Quem sabe, né? Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Ou sobre algumas outras coisas também. Então se inscreve no canal pra vocês não perderem nada que vem por aí. Bom, depois disso não tem muito o que fazer. A investigação começa. Então o Shuichi analisa o corpo e acha estranho o lugar onde ele está. Se o Hunter sabia da porta secreta, por que o corpo dele estava ali, tão afastado dela? Ao que aparenta, o peso que estava ali do lado é a arma do crime. Então, o assassino deve ser capaz de arremessar isso. Talvez, né? Enquanto o Shuichi pensava nisso, a Miu lançou o drone para poder tirar uma foto completa da cena do crime. Talvez seja útil no futuro. Logo depois disso, o Shuichi abre a estante de livros. Ele percebe que se ele deixar ela aberta por uma certa quantidade de tempo, ela se fecha sozinha. E quando ele entrou na biblioteca, ele se lembra que a porta estava se fechando. E além disso, a poeira que o Shuichi deixou no leitor de cartões não caiu. Então, ao que aparenta, ele não foi utilizado para abrir a porta.
Logo depois disso, o Ryoma comenta se o assassino poderia ter vindo pelo duto, mas o Shuichi diz que não, já que a Kaede organizou os livros em cima da stand. Se o assassino tivesse feito isso, ele teria bagunçado tudo e não teria tempo para ele arrumar. E mesmo assim, isso não poderia acontecer, já que a Kaede e o Shuichi estavam de guarda lá na sala de cima, que é onde o duto está interligado. Enfim, não tem muito mais o que fazer aqui, então bora pro armazém, já que os pesos devem ter vindo de lá. Dá pra ver que tá faltando um peso aqui, então realmente o assassino com certeza passou no armazém. E agora, indo pra sala de jogos, descobrimos algumas coisas bem interessantes. Aparentemente o Kaito chamou o pessoal para se preparar para a luta contra o Monokuma. E quase todos ficaram lá até o Monokuma dar o aviso do corpo ter sido encontrado. Os únicos que saíram foram o Hantaro, a Tenko e ele. E o Gonta, que ficou preso na sala de vídeos o tempo todo. Aparentemente ele ficou lá para ver um filme de inseto para ganhar força e inspiração para lutar contra o Monokuma. Bom, pelo menos é o que ele disse, né? Mas entrando lá, tem algumas coisas que merecem ser mencionadas. Primeiro que tem uma porta no fundo dessa sala. O mais interessante é que essa porta fica na frente da porta da biblioteca. Mas ela tá tão velha que só deu pra abrir bem um pouco, então é bem difícil dizer se alguém passou por lá. Provavelmente não. Pelo que parece, o projetor de filmes foi realmente utilizado, já que é um que você pode encaixar para assistir. Mas investigando um pouco mais, achamos uma parada... Bom, como eu posso dizer? Talvez, e só talvez, o Gonta não tivesse vendo vídeos de inseto. Não sei, hein? Não sei de nada. Mas eu sei que o Shuichi e a Kaede viram aquilo e viraram duas pimentas depois de entender o que era. Bom, depois disso, a Monomi decidiu chamar todos para a biblioteca para revelar as fotos. E adivinha só, ninguém foi revelado. As fotos não mostram quem é o culpado. Por que será, hein? Guarde essa informação porque é importante. Enfim, eu achei muito suspeito isso. O bicho deve ter vindo ali só para ocultar informações. Pelo menos é o que eu acho, já que a Kirumi poderia ter revelado as fotos sem nenhuma dificuldade. Um dia eu vou fazer um vídeo com spoilers falando sobre uma teoria do que eu acho que pode ter acontecido. Bom, depois de analisar as imagens, o Monokuma já chama o pessoal para o julgamento de classe. E sem muitas escolhas, eles vão. Cara, não tem por onde fugir. O destino dele já foi selado assim que o primeiro assassinato aconteceu. Então eles vão ao local e, dentro do elevador, a tensão começa a se espalhar pelo ar. Mas mesmo assim, todos eles estavam conversando para tentar distrair a cabeça. Enquanto isso, a Kaede começa a sussurrar pro Shuichi. E ela diz: eu acho que todos estão com medo de descobrir a verdade. Ela pode ser cruel, mas ainda assim, só quem sabe da verdade pode escolher o seu destino. Então não tenha medo disso. Se caso você fique assustado, pegue a força de todos que estão ao seu lado. Pense em todas as pessoas que você vai ajudar a encontrar a verdade. E eu sei que você pode fazer isso, Shuichi. E nesse momento, a Kaede estava assustada. Essas palavras também foram para ela mesma. Com isso, ela terá força suficiente para conseguir seguir em frente e enfrentar o seu destino. Então, um tempo se passa e eles chegam naquela sala. E mesmo sendo um lugar bonito, é lá que o julgamento acontece. E logo, todos vão para o seu devido lugar. E o Monokuma já começa dizendo sobre as regras do jogo, que é basicamente: se você achar o culpado, só ele é punido. Mas se você não achar, todos menos ele serão punidos. E ele se graduará. Então, sem mais delongas, eles vão para o primeiro tópico. O Korikyo já começa perguntando: por que o assassino não quis a regalia do First Blood? E logo, o que se vem à cabeça é que o único que quer que esse jogo comece é o Monokuma. Então não seria muito difícil pensar que quem matou o Hantaro foi o Mastermind, não é mesmo? Bom, o Monokuma deixou claro que ele não pode interferir diretamente na vida deles. Mas essa regra, obviamente, só se aplica ao Monokuma mesmo, o ursinho, e não o que o controla. Então se não descobrirem quem controla o Monokuma, eles não vão poder fazer nada. Não tem muito para onde fugir, né? Então vamos lá. Das pessoas que não têm álibi, eles são só o Kibo e o Kokichi, apenas. Então vamos deixar eles de lado pelo menos por enquanto. O Korikyo, a Tsumugi, a Miu e a Kirumi estavam no refeitório durante o assassinato. Porém a Tsumugi saiu para ir pro banheiro por um curto período de tempo. Mas ela não poderia ter chegado lá por causa que ela teria que passar pelo Shuichi e pela Kaede, que estava vigiando o porão. E também não daria tempo, né? Estavam muito longe, eles estavam no refeitório, enquanto isso eles estavam lá no subsolo, então é meio que muito longe mesmo. E também ela não poderia ter se disfarçado de ninguém, por causa do Cospox, que é uma reação alérgica que dá nela quando ela se disfarça de alguém real.
Bom, agora temos a Maki, o Kaito, o Gonta, a Tenko, Himiko, o Ryoma, a Angie e o Rantaro. Eles estavam indo para a sala de jogos para lutar contra o Monokuma, pelo menos é o que o Kaito disse. O problema é que eles se separaram, e dentre eles o primeiro a sair foi o próprio Hunter. O Gonta foi para a sala de audiovisual, para ele se inspirar para poder lutar contra o Monokuma. E como o Hunter estava demorando demais, o Kaito saiu junto com a Tenko para procurar ele. Como todos ali têm álibi, o que sobrou foi o Gonta, que ficou sozinho trancado naquela sala. Bom, o pessoal começou a suspeitar dele, por causa que tem uma outra saída naquela sala. Uma saída que dá na frente da biblioteca. Mas aí um problema surge. A porta de saída da sala de audiovisual é muito velha, e não tem como ele ter passado por ela. O Shuichi já verificou que a porta não foi aberta, então isso é impossível. Então a Kirumi comenta sobre a possibilidade dele não precisar abrir a porta por completo para poder fazer isso. Só uma frestinha já basta. A Kirumi disse que ele poderia ter pegado o projetor de tela para poder abrir a porta da biblioteca. Então ele pegou o peso e tacou ele diretamente na frestinha da sala de audiovisual até a cabeça do Hunter. Porém, aqui tem um erro. Dá pra notar que uma das fotos, a porta secreta da biblioteca está aberta. Então a estante está na frente e ela é um obstáculo óbvio, ou seja, o Gonta não poderia ter feito isso. Agora o pessoal tá meio que sem um suspeito para acusar. E a pergunta que não quer calar é: como que alguém conseguiria executar isso sem ser pego pelas câmeras? Então a Mil fala sobre o intervalo que elas têm. Basicamente, quando uma câmera tira uma foto, ela entra em cooldown. Então ela diz que o culpado teria que ser alguém que sabe sobre isso. E os únicos que sabiam sobre isso eram a Mil e o Shuichi. Ao que aparenta, ele esqueceu de mencionar isso pra Kaede. Todos começaram a discutir sobre o intervalo de tempo. 30 segundos são mais que suficiente para executar todo esse plano. Enquanto isso, o Shuichi está quieto. Ele tá estranho assim desde o começo do julgamento. E ele é o Ultimate Detetive, então era pra ele estar mais presente no caso, né? Mas ao que aparenta, ele não tá muito legal. Será que ele é o culpado mesmo? A Kaede até tenta defender ele, dizendo que ficaram juntos o tempo todo. Mas na verdade não. Teve sim um momento que o Shuichi foi checar para ver se o pessoal foi para a biblioteca. A Kaede ainda defende ele. Ela diz que ele não poderia ter sido assassino, por causa que o alarme iria tocar assim que o Hunter abrisse a porta secreta. Então o Coco te pergunta: Kaede, quem foi que preparou o alarme de segurança? E ela responde dizendo que foi o Shuichi. Então ele volta a perguntar: e você por acaso checou o alarme que ele colocou? Bom, ela não checou. Mas tem uma questão aqui. A foto do Hunter abrindo a stand não teria sido tirada se o Shuichi não tivesse colocado o alarme lá. Isso é um fato. Mas se ele tivesse desligado o alarme? Se o alarme estivesse com ele, facilmente ele poderia ter feito isso, e ainda assim a foto da stand se movendo teria sido tirada. As coisas não estão muito boas para o nosso detetive. E mesmo após todas essas acusações, ele continua sem dizer nada. A Kaede sabe que ele não é o culpado, e ela quer acreditar nisso. Então ela não tem escolha além de mentir para conseguir procurar o verdadeiro culpado. E ela faz isso. A base do argumento deles é que o Shuichi tinha o receptor para poder desligar o alarme. Então ela diz que, na verdade, o receptor estava com ela, o que é obviamente uma mentira. Mas uma mentira que destrói totalmente a base dos argumentos deles. Mas então, se não é o Shuichi, quem é o culpado? Então a Kaede diz que o Shuichi já deve ter uma ideia de quem deve ser. Ela disse que já sabia quem era. Então eu pergunto a vocês: quem é o culpado? O culpado do assassinato de Hunter é a Kaede. Sim, isso mesmo. O Shuichi já sabia, por isso que ele estava quieto. E bom, para quem não entendeu, é bem simples quando você já sabe. É só você pensar quem ficou responsável por colocar a câmera na frente da porta secreta. E analisando bem a foto, você consegue perceber a diferença entre elas. A que a Kaede colocou está com o flash bem forte ligado, e as outras que o Shuichi colocou estão escurinhas. E agora eu tenho algumas perguntas para vocês. Você se lembra quem foi no armazém com o Shuichi? E você se lembra quem organizou os livros e abriu a passagem do duto? Pois é, eu sei que muitos ainda não entenderam o que aconteceu. Por isso eu vou explicar tudo certinho. Kaede, você disse pra mim procurar a verdade. Mas por que ela tem que ser tão cruel? Qual o sentido de você me defender desse jeito? Eu sou o principal suspeito aqui, mas mesmo assim você decidiu me defender. Eu sei o que você quer que eu faça. Você quer que eu salve a todos revelando a verdade.
Então é isso que eu vou fazer. Tudo começou há 2 dias, quando o Monokuma deu seu motivo adicional. Ele adicionou um tempo limite para esse jogo começar, e isso foi o estopim para o crime acontecer. Com isso em mente, todos decidimos criar grupos para pensar sobre o que poderíamos fazer. E eu tinha meu próprio plano para encontrar o Mastermind, e alguém queria me ajudar. Naquele momento, eu jamais imaginaria que essa pessoa iria se tornar o culpado. Para expor o Mastermind, o culpado e eu decidimos pôr câmeras na biblioteca. Isso porque tinha marcas de uso na porta secreta. Nós deduzimos que o Mastermind ia voltar para aquele lugar para libertar o exército de Monokumas. Naquele mesmo dia, nós pedimos ajuda para Mil para modificar as câmeras para nossa armadilha. Então, nós fomos para o depósito para pegar os materiais que ela precisava. Tudo que ela pediu foi as câmeras descartáveis e os sensores de segurança. Mas o culpado tinha encontrado uma coisa a mais lá: os pesos, que é a arma do crime. Então, o culpado colocou a câmera e o peso dentro da mochila. E no dia que o tempo limite ia expirar, nós pegamos as câmeras com a Mil e fomos para a biblioteca. Quando chegamos lá, a gente estava procurando os melhores lugares para colocar a câmera, e sem eu notar, o culpado já estava preparando a cena do crime. Ele começou tirando a janelinha do duto e colocando ela para dentro. Então ele moveu a pilha de livros, fingindo que era um tipo de barricada que bloqueava a passagem do duto. Depois disso, o culpado colocou os livros abertos no final da estante de livros. Aquilo, à primeira vista, parecia não ser nada, mas era um caminho para a arma do crime. O culpado também mexeu na câmera que pegava a porta da passagem secreta, e eu fiquei responsável pelas 2 outras câmeras, por isso eu não notei o que foi feito. Ela modificou aquela câmera específica só para ficar com o flash ligado. Depois disso, o culpado e eu fomos para a sala de cima, uma sala que fica na frente da escada que leva ao andar de baixo. Então nós ficamos vigiando para ver quem iria para a biblioteca, e durante essa espera, nós vimos Kaito e mais outras pessoas irem até o porão. E o Hunter estava com eles, que foi a primeira vítima. Depois eu fui ver se o pessoal foi para a biblioteca, mas eles foram para a sala de jogos. Então eu voltei para a sala de espera. Com mais ou menos 1 hora restante, o alarme que eu estava segurando tocou. Eu presumi que era o Mastermind, então eu corri direto para a biblioteca. Eu estava com tanta pressa que eu deixei o culpado para trás. E olhando agora, essa foi a última chance que eu tinha para poder parar o culpado. Depois que eu deixei o local, o culpado pegou o peso que estava na mochila e rolou pelo duto da sala de aula. Isso porque o Hunter havia movido o stand, ativando o receptor. Mas, sem ele saber de nada, a armadilha já tinha sido ativada. Primeiro, a câmera modificada tinha tirado uma foto do Hunter com o flash ligado. E o Hunter percebeu o flash, então ele se aproximou para verificar aquela câmera. O flash da câmera atraiu o Hunter para o alvo da arma do crime. O peso que o culpado jogou rolou por todo o duto e percorreu pelo caminho, em cima da estante de livros. E o Hunter não conseguiu ouvir nada, já que a música irritante do Monokuma estava tocando. Por fim, o peso rolou por todo o caminho até a cabeça do Hunter, o matando instantaneamente. No momento que entramos na biblioteca, o assassinato já tinha sido completado. E ao ver o corpo do Hunter, o culpado provavelmente pensou: o Mastermind está morto, o jogo acabou, então podemos finalmente ir para casa. Mas seu desejo não se tornou realidade, porque o Hunter não é um Mastermind. Isso que aconteceu foi um assassinato na tentativa de salvar todas as nossas vidas. Essa é a verdade por trás de todas essas mentiras. Kaede Akamatsu. Por que você faria uma coisa dessas? Por que você não só quis parar o Mastermind? Eu perguntei isso pra ela, mas ela tinha medo. Ela tinha medo que o Mastermind mentisse ou enrolasse até o tempo acabar. Na cabeça dela, era a única forma de ela conseguir livrar todos daquele sofrimento. Mas então, por que ela não pegou a regalia do First Blood? Bom, ela não poderia simplesmente se graduar com o assassinato de um amigo e de um inocente. Ela queria salvar todos e não os trair. Por que você pensou em todos, menos em você mesma? Você prometeu que sairíamos juntos, Kaede. Você prometeu que seríamos amigos. Shuichi, eu sinto muito. Eu sei que é egoísmo da minha parte, mas mesmo que eu me vá agora, meu desejo ainda estará vivo com vocês. Eu confio que todos vão sair desse jogo terrível. Eu sei que vocês serão ótimos amigos depois disso. Eu queria fazer parte disso. Eu queria passar mais tempo com vocês. Mas... Então, o Monokuma cansou de esperar. E por mais que eu gritasse para ele parar, ele não esperou.
E como suas últimas palavras, Akaide disse: Shuichi, não perca pra esse jogo ridículo. Eu tenho certeza que você consegue seguir em frente por todos nós. Isso é uma promessa. Depois de ver aquela cena, eu caí no chão. Aquilo simplesmente não parecia ser real. As pessoas ainda estavam conversando à minha volta, mas eu não escutei nada do que era dito. Depois de um tempinho, o Mano Kuma foi embora. E logo depois disso, todos foram saindo pouco a pouco. E eu fiquei ali, parado, sem poder fazer nada. Antes que eu pudesse perceber, eu já tinha começado a me levantar. Então eu andei e fui ao laboratório da Ultimate Pianista. Não é como se eu tivesse memórias com ela aqui, mas é aqui que as coisas que ela realmente gostava estão. Esse piano é magnífico, mas eu realmente queria ouvi-la tocar isso aqui pelo menos uma vez. E isso me lembrou daquela música que ela tinha falado antes. Eu procurei por todas aquelas pilhas de DVDs e coloquei ela para tocar. E então, uma melodia suave preencheu a sala de aula.